A nossa aula de hoje pretende traçar um panorama geral do movimento renascentista do século XIV ao século XVII. Desse modo, nós estaríamos apresentando as principais características desse movimento, que parte do humanismo e culmina no iluminismo. É importante a gente perceber todo esse movimento renascentista como um movimento que abre caminho para o que nós entendemos hoje como modernidade. A idade moderna, ela se configura, ela começa a se constituir justamente com esse movimento renascentista, que começa com os pensadores, intelectuais, pedagogos e teólogos humanistas e vai, ao longo dos séculos, se desenvolvendo na figura de pensadores, filósofos, artistas e cientistas que colocam em xeque valores conservadores da sociedade da época e resgatam valores greco-romanos da antiguidade que haviam ficado obscurecidos ao longo de toda a Idade Média. Esses valores clássicos greco-romanos eram valores que colocavam o ser humano no centro, no protagonismo da existência do mundo aqui e agora. Então, muito inspirados nos filósofos gregos e romanos, sobretudo em Sócrates, Platão, Aristóteles, nos estoicos e epicuristas, esses humanistas renascentistas começam a colocar as potencialidades e as capacidades humanas como importantes elementos para a construção da cultura e da identidade nova do período. Então, nesse sentido, o renascimento é esse renascer, esse resgate desses valores que haviam ficado ocultos durante a dominação da Igreja Católica sobre a sociedade europeia ao longo de toda a Idade Média. E esse resgate dos valores clássicos greco-romanos, ele acontece a partir da leitura e do contato com as obras clássicas, que também haviam ficado obscurantizadas ao longo da Idade Média. Então, o resgate dessas obras, quando essas obras começam a vir à tona novamente, começam a ser lidas e reinterpretadas sob uma nova luz, a luz do seu tempo, a luz do tempo dos humanistas renascentistas, todo esse movimento começa a acontecer. Então, são valores que colocam o ser humano no centro das atenções, que valorizam o protagonismo humano na existência, na construção da identidade, da cultura humana, que buscam investigar a natureza humana, que valorizam sobremaneira a subjetividade humana e a racionalidade humana. A razão humana é super valorizada em detrimento da fé, que ao longo da Idade Média isso acontecia ao contrário, A fé, ela era dominante e a razão, ela ficava subjugada aos dogmas da fé. E isso tudo, ao longo desses 3 séculos, do século XIV ao século XVII, vai criando uma série de efervescências intelectuais, artísticas, políticas e científicas, Sem esquecer também das efervescências teológicas e religiosas, porque a gente tem que entender o Renascimento também em seus movimentos religiosos, políticos, econômicos, culturais, É um movimento muito abrangente, que envolve todos os segmentos da sociedade europeia ao longo desses séculos. E eu digo que começa com o humanismo e culmina no iluminismo, porque o movimento iluminista, que começa a se desenvolver no século XVII, mas que tem uma expressão muito forte ao longo do século XVIII, é um movimento que coloca a valorização do ser humano de forma muito potente. Então, sintetiza todos esses valores e essas transformações que estão sendo construídas e que estão sendo transformadas e resgatadas ao longo do movimento renascentista, coloca tudo isso numa expressão que é conhecida como o iluminismo.
Então, a gente entende o Renascimento em pelo menos 3 grandes expressões, né? A expressão do renascimento artístico e cultural, a expressão do renascimento filosófico e político e a expressão do renascimento científico, que também é conhecido por Revolução Científica.